Obrigado, Marcos César. Boa noite. Estou acompanhando a live e tenho duas perguntas sinceras. Então vamos lá, eu gosto de perguntas sinceras. O que pode ser pior para o Brasil, além do Lula ser eleito? Beleza, eu quero responder essa pergunta. Pergunta 2. Quem pode derrotar o Lula além do Bolsonaro? Eu também quero alguém melhor que o Bolsonaro. Beleza, gostei da pergunta, Marcos César. Valeu, realmente, a pergunta sincera é isso mesmo, né? Mandou bem, vamos lá. Então vamos responder aqui. Tem outras que eu pulei, né, Celino? Depois eu volto e respondo as outras. Então vamos lá. O que pode ser pior para o Brasil além do Lula ser eleito? Gente, entenda o seguinte. Quais são os problemas que nós podemos ter no Brasil? Porque quando você vai para um projeto, você pensa nas soluções que você quer e nos problemas que você quer evitar. Então, quais são os problemas? No Brasil, como há a personificação da política, as pessoas entendem assim, qual é o problema que eu quero evitar? O problema é Luiz Inácio Lula da Silva. O Lula é o problema. Tá, e qual é a solução que eu desejo? A solução é Jair Messias Bolsonaro. Gente, a pessoa do Jair Messias Bolsonaro é uma solução? Não é, ele é uma pessoa. Ele não é a solução nem para Michele. Como todos nós, eu também não sou a solução para minha esposa, né? Não sou. Ela fica puta com isso, reclama pra caralho, mas não sou, né? Então acontece. A solução para o Brasil é o quê? Uma pessoa? Não é. A solução, primeiro que não existe a solução, né? Mas no sentido, né? No sentido figurado de a solução. Qual a solução para o Brasil? A solução para o Brasil é uma série de projetos. Isso que o Salgadinho não quer, né? Então, a solução para o Brasil é um projeto, basicamente, um projeto econômico, porque infelizmente hoje o mundo é uma bosta, o mundo se tornou liberal na sua essência, então você precisa de um projeto econômico caminhando à frente. Mas o Brasil tem problemas seríssimos de ordem, primeiro, criminal. Então a solução para o Brasil é um projeto de ordem criminal. O projeto de ordem criminal precisa falar da reforma do judiciário e da reforma do sistema penitenciário. Depois disso nós temos um projeto educacional. Quando eu digo depois, não é que você tem que fazer um depois do outro. Todos são feitos ao mesmo tempo, né? Para isso que você tem uma caralhada de ministério, né? E uma caralhada de impostos, né? Então, nós temos aqui, não em ordem sequencial, todos simultâneos. Você tem que ter um projeto de ordem criminal, um projeto de ordem educacional. Toda a educação brasileira é um sistema construído para retirar da criança a capacidade de apreensão de conteúdo. Após retirar a capacidade de apreensão de conteúdo da criança, o aluno, eu o transformo num ser vazio, que irá receber a minha carga de conteúdo profissionalizante, para que eu o transforme num produtor de riqueza. Então, na escola primária no Brasil, na primeira infância, você retira da criança a capacidade instrutiva. Depois de você retirar, você forma uma secretária, um pedreiro, um técnico de refrigeração, um torneiro mecânico, um mecânico de automóveis, um engenheiro, e ali o Estado vai formando as pessoas. Por último, nessa escala, o Estado criou a universidade pública com os vestibulares e as cotas, onde o Estado define quantos engenheiros o Estado quer, quantos torneiros mecânicos, quantos pilotos de avião, quantas secretárias, quantas manicures. O Estado forma os trabalhadores que ele quer na medida em que ele quer. Depois de nós termos um projeto econômico, um projeto criminal e um projeto educacional, nós precisamos de uma atenção focal nas pautas morais. As pautas morais só podem avançar com a liderança intelectual. Então você precisa ter um corpo não técnico, mas um corpo intelectual formado nas artes clássicas para poder, com a instrução dada pela filosofia, instruir o governo que não tem capacidade para fazer isso sozinho, instruir o governo quanto às questões morais de um povo. O Brasil tem problemas de ordem moral. Quando você tem no Brasil, por exemplo, uma notícia de jornal em que um professor, dentro de sala de aula, ele apanhou de um aluno. Um aluno de 15 anos, 16 anos, foi lá e deu socos na cara do professor. Isso é um problema moral, não daquele aluno. Aquele aluno é um problema criminal.
Isso é um problema moral da sociedade brasileira. Quando você tem uma notícia dessa, a pauta federal deve parar, imediatamente parar. Como você tem um país, qual o impacto que vai causar na mente dos pais e dos filhos? Um país onde o tutor, o professor, o mestre, leva socos na cara por parte do seu aluno. Então, você destrói um país com um acontecimento desse. A pauta tem que parar. E todos os holofotes devem ser lançados sobre aquele professor e aquele aluno. E esse caso tem que ser resolvido com uma postura exemplar para que o problema não criminal, o problema criminal é fácil de resolver, é um caso, crime acontece todo dia, para que o problema moral seja destruído de imediato em toda a esfera nacional. O que pode ser pior para o Brasil além do Lula ser eleito? Gente, esse não é o problema. O problema é nós não termos essa solução nem por parte do Lula, nem do Ciro, nem do Moro, nem do Bolsonaro. Gente, você sabe qual a diferença que faz no Brasil hoje? Qual a diferença entre o Lula, o Bolsonaro, o Moro, o Ciro? Não há diferença. O cara que é bolsonarista acha que se o Lula ganhar ele vai comer o cachorro. Gente, nós temos uma situação tão merda, que se o Lula ganhar, ele não pode governar. Se o Lula quiser... Não, se eu ganhar, eu vou implantar o bolivarianismo. Ele não consegue mais. O Centrão não deixa. Então, nós criamos um monstro chamado Centrão. O Centrão é progressista por formação. Todo o Ocidente hoje é progressista. Está na mão do Centrão. Na França, em Portugal, nos Estados Unidos, no Brasil. Quem pode derrotar o Lula além do Bolsonaro? Gente, primeiro que isso é um não problema, né? Quem pode derrotar o Lula? O Lula, gente, era para estar preso. O Lula não era nem para estar solto. Sabe, é um cenário idiota. O Lula pode ser derrotado pelo Tribunal Superior Eleitoral, pelo Tribunal de Justiça, pelo Ministério Público Federal, pelo STF. O Lula pode ser derrotado por diversos problemas, por veieira, né? Tá broxa, velho, já, né? Sabe assim, quem pode derrotar o Lula? Para você ver o ponto que nós estamos, Marcos César. A gente sabe, até o bolsonarista sabe. Se o Lula se candidata, o que eu duvido que aconteça, se o Lula se candidata esse ano, ele leva. Se o Lula se candidata, o Bolsonaro não consegue ganhar do Lula. Olha o ponto que nós chegamos. Um dos maiores bandidos de colarinho branco da história do Brasil, né? Para não falar da história do Ocidente. Hoje, se candidatar, ganha. Por quê? Porque o Brasil é amoral. O brasileiro tem um problema moral para resolver.